Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Por Cristo. Meu nome é Diego. Meu nome é Sócrates. E esse canal não é só meu, mas de todo aquele que ama a palavra de Deus. Meus irmãos, nosso último vídeo, nós falamos sobre o que, Diego? Falamos sobre propiciação. E a gente falou no finalzinho dele. Se você ainda não viu que caiu nesse, volta lá. Vai ser bom, aquele vídeo foi bom e vai te abençoar. Nós falamos que íamos fazer um vídeo falando sobre fé salvífica. O que é fé salvífica? Como que ela ocorre? Quais são os seus efeitos? Ela traz a salvação para o homem, o próprio nome já está implícito nisso, o próprio nome já deixa isso implícito, na verdade, mas como que ela ocorre? Qual é o processo? Vamos entender um pouco mais logo após a vinheta. A gente volta aqui agora para começar a entender aí o que é, qual é a Exatamente. diferença de fé para fé salvífica. Então, a gente vai... Quem já nos segue aqui e está acompanhando os outros vídeos, já notou que a gente tem um caminho a seguir quando a gente vai tratar das doutrinas. E qual que é, Diego? De pegar sempre a doutrina do Antigo Testamento, apontando para a sua revelação no Novo. O Novo Testamento é a norma, ele é normativo para a igreja. É o que a gente tem que seguir e obedecer como regra. O que está no Novo, que tem respaldo no Antigo, a gente pode olhar o Antigo e entender. Mas a regra está no Novo. O Antigo Testamento é inspirado, o Antigo Testamento é a palavra de Deus completa, mas a regra para a igreja, no seu sentido normativo, é no Novo Testamento, né? Nas doutrinas. Como que a gente pode entender fé salvífica? Qual é o personagem que eu posso voltar na história, Diego, e buscar na vida dele um ensinamento quanto à fé salvífica? Se a gente for botar no Antigo Testamento, a gente vai ter muitos nomes para falar de fé. Mas não tem como falar de outra pessoa sem ser Abraão, o pai da fé. Abraão, ele é proeminente no assunto fé. Por que eu digo proeminente? Porque Abraão, ele se destaca com obra. Isso é irônico, porque a gente está falando de fé e a gente acabou de citar obra. A primeira coisa, e eu já quero matar isso aqui, essa dúvida de cara, para a gente poder trabalhar esse tema. Fé sem obra é inútil. A maior prova de que nós somos salvos é a obra. O que é isso? Salvação por obra? Não. Salvação é pelo que, Diego? Pela fé. Somente, ressaltar aqui, somente pela fé. Você creu? Se você morrer agora, você está na glória. Não tem, mas não deu tempo de eu nem saudar o irmão com a paz do Senhor. Eu levantei a mão e criei em Jesus e morri. Você está na glória. Mas o que acontece? E se eu não morrer agora, Diego? E se a minha vida seguir adiante? É interessante você citar esse ponto, porque quando hoje está um pouco difícil, está tendo muito debate de fé e obra, sim, e as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que Paulo fala, o que Tiago fala, de achar que um está falando de algo e o outro está falando de outra coisa, quando na verdade os dois estão falando da mesma coisa. Apenas para contextualizar, Paulo fala o quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Ponto final. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Tiago vai falar o quê? Que as obras sem a fé são mortas. Ou seja, dá a entender que se a gente lê de uma forma corrida, que Tiago está falando que tem que ter obra também. Contradizendo, está dando a entender até que Tiago falou, mas é justificado somente pela fé? Não, mas também pelas obras. O que Tiago queria dizer ali? Ele está falando que a fé salvífica, ela produz obras. Ela produz resultado, não como um meio para ser salvo, mas como o resultado da salvação. Exatamente. Por que você acha que ele vai citar exatamente nesse texto Abraão? Ele vai dizer Abraão foi justificado somente pela fé? Não, mas também pelas obras. E qual foi a obra que justificou Abraão? Levantar o cutelo para imolar seu filho Isaque. Gênesis, capítulo de número 22. Por que a gente vai falar de Abraão antes de entrar na doutrina dentro do Novo Testamento propriamente dita? Porque a gente precisa entender que a fé salvífica, ela gera um ato na pessoa que entra por esse caminho. Não existe esse negócio de eu aceitei Jesus e não mudou nada dentro de mim. Não existe esse negócio de eu ser crente e ver o meu irmão com necessidade e falar, rapaz, eu queria muito te ajudar,
mas não posso. E você pode. Quando você pode ajudar, o que Tiago vai falar? Por isso que o conhecimento da doutrina de maneira completa faz com que o crente não erre. Por isso que a teologia, ela agrega, ela expande a tua visão. Você olha e você aprende a ser um servo melhor, você aprende a orar melhor, você aprende a fazer a vontade de Deus melhor. O que Tiago vai dizer? Se você sabe fazer o bem e não faz, peca. Você peca. E é interessante você falar sobre isso, porque a gente até citou esse texto de 1 João no vídeo anterior, mas 1 João, no verso de capítulo 2, verso 2, vai falar sobre a propiciação dos pecados, né? Sim. E logo mais à frente ele vai falar que aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou. Ou seja, para andar como Jesus andou, tem que ter uma mudança de vida, tem que ter um processo. Aqui a gente está entrando num ponto doutrinário, sim, mas que entra na prática. Porque a doutrina bíblica, ela não fica na teoria. A doutrina bíblica, por isso que a Bíblia é diferente de todo livro. Ele vai até de encontro até você com a sua doutrina, e essa doutrina muda a tua vida, que gerando atos, gerando atitudes, gerando o que Tiago chama de obras. De obras. Então, Abraão, se você pegar Gênesis capítulo de número 22, você vai ver ele levantando o cutelo para imolar seu filho. E o que aquele texto quer dizer? O que acontece, melhor dizendo, naquele texto? Deus interrompe, porque Deus nunca se agradou de sacrifício humano. Aquilo foi um teste para provar a fé de Abraão. E ponto final. Ele fala, agora eu sei que você crê em mim. A partir daquele momento, o texto vai dizer uma frase, que essa frase ela é tratada por Paulo em Romanos, de maneira muito embasada, dizendo, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Naquele momento ali, Abraão foi justificado, ou seja, naquele momento ali, aconteceu o que acontece hoje quando você levanta a mão na igreja. A fé salvífica nasceu em Abraão. A fé salvífica já estava em Abraão. Eu disse nasceu, vou até corrigir. Já estava. Só que ali ele provou. Na hora que ele levantou o cutelo, ele provou que ele acreditava, mesmo fazendo sacrifícios. E é engraçado que qual foi o combustível que fez Abraão levantar o cutelo? Então a gente vê que o resultado da fé de Abraão foi levantar, e não o meio. Abraão não levantou o cutelo porque ele achava que se ele matasse Isaac, Deus ia acreditar nele. Não. Só dele pensar em fazer, ou seja, a fé que ele tinha no coração, moveu ele de tal forma que Deus falou, não precisa matar, eu já sei que você crê. E isso daí é interessante, que dentro do Novo Testamento em Hebreus, vai ser expandido o que não é mostrado em Gênesis 22. O Espírito sopra nos ouvidos do escritor de Hebreus e vai dizer-lhe o seguinte, Abraão creu que Deus poderia ressuscitar ele dos mortos. Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Isso lá em Hebreus, capítulo de número 11, falando sobre Abraão. Então a gente entendeu que a fé, ela gera obras, a fé salvífica gera obras. Mas como ela se dá? Efésios, capítulo de número 2, verso 8, vai dizer assim, pela graça sois salvos. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. Ou seja, vamos delinear, a gente gosta de trabalhar assim, que fica mais fácil. Fica mais fácil a gente entender. Pela graça sois salvos, pelo favor imerecido de Deus. A gente tem um vídeo falando sobre isso. Link na descrição. Pela graça sois salvos. Só que isso, para chegar até aí, tem uma ponte. E essa ponte é a fé. Fé. Se a gente pegar João 3,16, vai dizer que Deus deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele deu. O Filho foi dado, foi morto, foi ressuscitado, cumpriu a sua obra para que todo ser humano não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que para não perecer e através da obra de Cristo herdar a vida eterna, sim, tem um elo de conexão que é a fé. Ponte. A ponte. João vai falar no capítulo de número 1, mas a todos quanto creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aos que creem, ele fala essa frase, aí ele bota uma vírgula ali e ele fala, deixa eu explicar, aos que creem no seu nome. Ou seja, aos que têm a fé salvífica.
É interessante que ele vai falar, um pouco antes que ele vai falar, veio para os que não eram, para os que eram seus, mas eles não o receberam. Porém, aquele que recebeu, ou seja, aquele que creu, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Ou seja, aqui a gente já começa a ir enxergando um pouco mais do que a gente prega nas igrejas. Porque a gente fala, aceita Jesus. É um convite que a gente faz muitas das vezes durante uma pregação, no término de uma. Na verdade, essa é a mensagem que a igreja foi criada dentro da eclesiologia, que a gente pode também estar trabalhando mais à frente, vamos. Você vai aprender que a igreja tem uma missão na terra. O ID do Senhor é uma missão dada à igreja, não é dada a uma pessoa, é dada à igreja. Então, a gente faz esse convite. Só que a ação desse convite, obviamente a fé é gerada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, carece de uma resposta daquele que é um candidato a ser salvo. Então, é os que creem. E a gente já começou a aprender que crer não é... Isso daqui eu quero separar. O que é credulidade e o que é fé? Eu vou falar credulidade, o Diego vai falar o que é fé. O que é credulidade? Credulidade é a pessoa chegar e falar assim, eu acredito que Deus existe, mas eu não sirvo Deus. Eu acredito que Deus existe, só que no momento da dificuldade eu não oro a Deus. Eu acredito que Deus existe, mas eu não dou glória ao nome dele, nas minhas atitudes, nos meus atos. Eu acredito que Deus existe, mas eu não obedeço os seus mandamentos. Na primeira epístola de João, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre aquela questão daquele que diz que crê, ele obedece os mandamentos. E aqui a gente já começa a entender por que fé e obra, por que Tiago falou o que falou na sua carta, na sua epístola. Fé, ela gera obra. Fé salvífica é diferente de credulidade. Credulidade, muita gente tem. E a pessoa confunde credulidade com fé. Eu acredito que Deus existe. Pois bem, você está no mesmo ponto que os demônios estão, porque os demônios creem que existe, que ele existe. E tem mais. O que é que os demônios fazem? Tremem de medo. Tremem de medo. A Bíblia vai relatar isso. Só que o que eles não fazem? Obedecer. O que eles não fazem? Adorar. O que eles não fazem? Render glória. O que eles não fazem? Obedecer os mandamentos. Porque esses 4 pontos, e eu expliquei o que é fé, são necessários ter fé para isso. Então essa é a diferença de credulidade para fé. É interessante que quando a gente passa a olhar e a gente vê uma pessoa que tem uma vida toda desorganizada, como um dia eu já tive, como um dia você já teve, né? A gente passou por um processo fora da presença de Deus e voltou com a graça de Deus, é aquela pessoa que vive de uma certa forma, e aí quando ela ouve a mensagem do Evangelho, ela crê que Deus falou com ela crê que Deus pode salvá-la. Sim. E ela aceita, através da fé, o sacrifício de Cristo, aceita Jesus, como a gente fala, como você bem disse numa pregação, no apelo, e aquela pessoa, através da fé, ela olha para a Bíblia e fala, isso aqui é a palavra de Deus, aqui está a maneira que eu devo viver, aqui está o que eu acredito, as promessas, as ordenanças, tudo o que eu creio está aqui. E aquela vida que ela tinha, ela abandona. Mas por que ela abandona aquela vida? Simplesmente porque se ela para ser salva, ela abandonou para ser salva? Também. Porque é um processo que a fé vai fazendo. Você vai entendendo, conforme você vai aprendendo da Bíblia, que aquela vida não agrada a Deus. E aí, pela fé em Cristo, aquela fé que você teve quando você aceitou Jesus, você fala, isso aqui não agrada a Deus, então eu vou viver de outra forma. E aquilo vai gerando obras. Por quê? Porque você, quando ouviu a palavra, aquilo gerou uma fé tão grande no seu coração, que você lendo a palavra, você sabendo que você é salvo, você deixa aquilo que não agrada. E você passa a viver o que está escrito no manual de regra de fé, que é a Bíblia. E aí, por isso gera obras. Aí as pessoas vão falar assim, poxa, fulano faz isso porque quer aparecer ou porque quer ser salvo por obras. Não, fulano faz aquilo porque ele tem fé em Deus e ele quer agradar o seu Senhor. Isso daí entra dentro do que Paulo fala no texto que a gente já citou, Efésios capítulo 2, verso 8. Em diante. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para. Aqui entra o ponto. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Para que andássemos
nelas. Ou seja, o crente ele é criado em Cristo Jesus, a nova criatura. Olha como as doutrinas são importantes. Sim. A nova criatura é feita em Cristo para andar nas boas obras. Então, fazer as obras é consequência de quem é salvo. É consequência de salvação. A salvação é pela graça, sem mérito seu, sem mérito meu, sem mérito seu, Diego. Sim. É porque Deus escolheu salvar. Você creu? É salvo. Agora, tem uma característica de quem é salvo. E aqui que entra a questão. A obra não te salva, mas ela mostra que você é salvo. É interessante que João Batista, quando ele fala assim, raça de víboras, produzir, pois, frutos de arrependimento. Aí as pessoas vão chegar para ele e vão falar assim, o que é que eu faço? E é interessante que a Bíblia bota vários grupos de pessoas, bota os soldados. O que eu faço? Aí ele fala, se contente com o seu soldo. Não aceite receber mais do que você recebe, ou seja, não aceite propina. Se você faz isso, não faça. Aí vem os publicanos, o que eu devo fazer? Ele fala, cobre o que é devido, não cobre a mais. Então ele está falando, um antes e um depois. Se um publicano cobrava mais do que era devido para poder tirar lucro daquilo, João está falando, produzir, pois, fruto de arrependimento. Qual é o fruto de arrependimento? Faça o que é correto. Exatamente. Não faça mais aquilo que é errado. É basicamente um antes e depois que as pessoas têm dificuldade de entender e acham que são obras para salvação, quando não é, são obras de salvação, da pessoa que é salva. Ela simplesmente produz aquilo por fé. Apenas para a gente finalizar esse vídeo, que já está ficando um pouco longo, João 15, um texto que a gente olha para ele e fala salvação por obras. E alguém fala, não, se você ler o texto e conhecer toda a doutrina, você vai se deparar com salvação por obra. A não ser que você já tenha esse entendimento que a gente passou. Sim. Porque o texto vai dizer o quê? Jesus diz que ele é a videira verdadeira. E as varas estão nele. Aquela que não dá fruto, o que ele faz? Manda para o inferno. Manda para o fogo. Aí a pessoa vai falar, nossa, mas então se eu não der fruto, agora você sabe o porquê que aquela vara, aquele ramo, aquele galho vai para o inferno. Não é porque ele não deu fruto. É porque não tinha fé salvífica dentro dele. Produzir. A fé salvífica produz o fruto. Logo, em João 15, ele não está lançando no inferno ou lançando no fogo, como o texto propriamente diz, aqueles galhos, porque eles não geraram o fruto em si. Mas ele está lançando no fogo porque o que é necessário para gerar o fruto, que é a fé salvífica, ele não encontra neles. Ele não encontra naquelas pessoas que estavam na videira verdadeira, que é Cristo. Então, o que é que a gente tem que fazer agora, Diego? Agora a gente tem que dar o joinha aí, gostei, mandar para um grupo de estudo, mandar para o seu amigo, mandar para o seu familiar, abençoar aquelas pessoas que estão com você próximo na caminhada, como foi abençoador para a gente fazer esse vídeo. Sim, se inscrever, ativar o sininho, porque isso é muito importante e ajuda a gente. E é um motivo de você também ser abençoado. Os vídeos vão chegar até você toda sexta-feira, 5 horas, aqui no canal Por Cristo. E escreve aí nos comentários o que você tem por definição de fé também. Sim. Escreve aí pra gente. Se você... Mostra pra gente, acrescenta. Se você acha que a gente pulou um ponto, acrescenta. Vamos vai ser aprender bênção. Amém? Amém. Fique na paz. Fique na paz.